Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast. Estamos no mês de março, esse mês consagrado a nós, mulheres. E hoje vai ser especial. Estou numa collab com o Montes Claros Shopping, numa campanha super de sucesso, que a Empodera Ela. Uma campanha que o shopping realiza todos os anos para homenagear e valorizar suas empreendedoras e também a sua clientela feminina. E eu gostaria de avisar para vocês, entrem no site do shopping e veja a programação que está preparada para nós, mulheres. Está, assim, não pode falhar, você tem que assistir. Está muito boa a programação e eu convido vocês a participar. Hoje, vocês vão conhecer aqui duas embaixadoras dessa campanha do Empodera Ela. Uma sou eu, e eu gostaria desde já agradecer o shopping essa oportunidade. A outra é essa minha convidada de hoje, a Ariane, e ela vai então conversar, e nesse bate-papo vocês vão talvez entender por que o shopping então fez essa gentileza conosco, né, de nos chamar embaixadoras do Empodera Ela. Ariane, é um prazer te receber para essa conversa, viu? Como é que está você? Estou ótimo, estando aqui com você, eu estou maravilhosa. Quero agradecer, viu, a oportunidade, agradecer ao Montes Claros Shopping também pelo convite, dizer que é um programa, né, interessante que acontece aí todo ano, né, e que colabora para que a gente não perca o time de falar sobre as questões femininas, não é? E que a nossa região precisa tanto também. Aliás, o mundo inteiro precisa, mas a nossa região precisa muito também. Então, é um movimento muito importante, me sinto honrada de ser uma embaixadora do Empodera Ela. Ariane, eu sou de Montes Claros, né? Eu assim, comecei a trabalhar numa fábrica no Distrito Industrial, era a Transit Semicondutores. Depois eu fiz um concurso na Codevasf, setor público, passei e fiquei lá por 41 anos. Eu estou aposentada há 5 anos e eu queria saber um pouco como é que foi essa sua trajetória como empreendedora e até mesmo como você começou a trabalhar, suas primeiras experiências e o que ficou marcante. Ótimo. Eu também sou daqui de Montes Claros, né? Meus pais são da Bahia. E aí eles vieram para cá muito novinhos, eles casaram super jovens, minha mãe com 16 anos, 17 eles casaram, e quando meu pai estava mais ou menos com 19 anos, veio a oportunidade de vir para Montes Claros, né? E eles vieram, então, aqui fizeram morada. Então, nós nascemos todas aqui, né? E minhas irmãs, nós somos 4 irmãs. Eu sou a terceira de 4 mulheres. Coincidentemente, aqui também em casa, também 4 mulheres. São 4 mulheres, né? Uhum. Então, só mulherada que dá. E nossa família sempre foi uma família muito simples, né? Humilde, assim. E a gente teve que trabalhar muito cedo. Então, com 12 anos, eu já comecei a trabalhar. E empreendedora desde cedo, eu precisava resolver meus problemas. Quais eram os meus problemas? Eu precisava de um tênis, eu precisava de uma roupinha nova, né? E 4 mulheres e uma situação política e econômica brasileira muito complicada nessa época, né? E meu pai e minha mãe não tinham muito o que fazer além do que eles faziam, né? Então eu fui trabalhar, comecei dando aula particular para os vizinhos, comecei a oferecer para os vizinhos. Eu posso dar aula particular, eu era boa na escola, atentada que sou, mas era boa aluna, sabe, Felipe? E aí eu comecei a dar aula particular para os meus vizinhos. Comecei a empreender aí. Depois eu cismei que eu queria estudar numa escola melhor, porque naquela época a gente tinha um estereótipo, né, um rótulo de que a educação pública não era a melhor educação. Hoje a gente já não pensa assim. Né? Essas coisas foram sendo quebradas. Mas na época tinha essa visão. Então, como eu queria quebrar aquele ciclo ali de pobreza, né, de simplicidade, tudo, eu quero estudar numa escola particular, porque eu quero passar no vestibular e tudo. E eu lembro que eu bati na porta de uma escola particular aqui e falei, olha, eu queria trabalhar para você para poder estudar. E aí a escola me permitiu trabalhar lá para estudar. Aí eu trabalhava na escola um período, estudava no outro e quando chegava em casa dava aula particular para os vizinhos. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E minha vida sempre foi esse ritmo assim, de muito trabalho, de muito estudo, né? Que eu me imagino que seja mais ou menos igual foi a sua, porque Sim. Você já me contou que algumas coisas Sim.
a sua vida também. E quando eu tive a oportunidade de empreender, que veio bem depois de muitas lutas, muitos desafios, eu cheguei embora para São Paulo, morei lá 3 anos com o meu marido, na época a gente era namorado, né? Trabalhamos muito lá, cheguei a trabalhar na Sadia, no marketing da Sadia, trabalhei já formada em jornalismo, né? Trabalhei também numa empresa de tecnologia para logística de veículos, né, rodoviários. Hoje essa empresa ela é multinacional, ela tem em vários lugares do mundo. E trabalhei bastante, sabe? Fiz uma conexão muito boa lá. E quando eu estava sendo transferida para Buenos Aires, eu ia gerenciar um núcleo que eles têm lá. Aí veio a oportunidade da gente comprar a Crijóias, né? E vir para Montes Claros. E voltar para Montes Claros. Isso. E eu já tinha um enteado, né? Quando eu comecei a namorar com meu marido, meu enteado tinha 2 aninhos. Nessa época ele estava com 14 anos, 13, 14 anos. E aí meu marido falou, eu acho que eu tenho que voltar para ficar mais perto dele, não sei o quê. E foi tudo tão assim, encaixou automático, tanto. Né? Veio a oportunidade. A gente não tinha muita condição, mas os donos eram muito amigos da gente, fizeram uma condição. A gente ainda trabalhou 1 ano e meio para poder, né, quitar esse investimento da loja. E neste 1 ano e meio que nós quitamos o investimento, a gente conseguiu levantar a loja e com 2 anos de loja a gente abriu outra loja. E com mais 1 ano e meio, mais outra loja. Isso. Então a gente trabalhou muito, trabalhou bem direitinho. E nesse tempo... Nós vamos voltar com mais detalhes. Porque é muita coisa, tá? né? Tá, eu estou vendo. Mas eu queria também falar com você. Eu não me casei, eu não tenho filhos. Eu estudei muito, porque acho que quando a gente não casa, sobra tempo, né? Então, eu fiz direito, eu fiz administração, fiz uma pós-graduação em comunicação e fiz também jornalismo. Né? Eu queria que você contasse para mim, porque você também é jornalista, né? Qual foi sua formação, qual foi sua trajetória na formação acadêmica? Então, eu comecei com a graduação no jornalismo. Quando eu terminei a graduação, eu me especializei em logística empresarial e supply chain, que era uma especialização que ia me ajudar nesse trabalho que eu estava, no qual eu ia ser transferida para Buenos Aires. Mas tinha tudo a ver com o que eu fazia, porque eu já fazia uma determinada gestão comercial lá dentro da empresa, que tinha a ver também com comunicação, e eu só fui atrelando as coisas. Depois eu fiz um mestrado na área de letras, estudos literários, e estudei, assim, fiz vários cursos no Sebrae, Empretec, Leader Coach, Bootcamp. Fiz também uma especialização em liderança criativa. E da maior importância para quem empreende, né? Muito. Tudo a ver, né? E eu sempre falo assim que ainda bem que eu fiz essas capacitações, porque elas me acordaram para tantos detalhes e elas me deram a capacitação que eu precisava para poder fazer o que eu tinha feito, né? Como eu estou e crescer, hoje. Né? Que eu acredito que foi o que colaborou com você também. Você fala sempre, muitas vezes, em seu marido, no Léo, né? E isso foi muito importante você estar com ele nas suas decisões? Ou você acha que as mulheres podem também empreender sozinhas? Qual foi o diferencial que Léo contribuiu para seu crescimento como empreendedora? Isso foi muito importante, foi essencial? Como é que foi isso? Então, Leonardo é um parceiraço, sabe? E ele é aquele parceiro que ele abre o caminho, né? Que é o que eu costumo dizer hoje. Eu falo, gente, olha, as radicais foram, rasgaram o sutiã. Foi maravilhoso, porque senão a gente não estaria onde a gente está. Né? Mas hoje a gente consegue fazer tudo com menos radicalismo, né? Sim. E quando você encontra as pessoas, os homens, que entendem a questão e abrem caminho, é melhor ainda, porque você não precisa nem ser radical e você ainda conta com a gentileza, né? Porque a gente não quer ter a força bruta masculina que o homem tem, a gente quer justamente a gentileza. E Leonardo, ele é essa pessoa gentil, né? Então, assim, foi muito importante para mim. Eu tive uma dificuldade no início, assim, de me sentir dona do empreendimento. Por isso que hoje, quando eu trabalho com as questões de mulheres, porque eu também trabalho com a questão da mulher já há 6 anos, né? Comecei antes do Sebrae delas, depois eu passei para a Câmara das Mulheres, hoje eu estou no Nacional da Federa Minas, e então sempre tem alguns grupos que eu estou, o Real Oma, o Elas por Elas, colaborando para as questões das mulheres. E eu sempre toco na questão de autoconfiança e segurança, né? Porque ele me ajudou a construir isso, sabe? No início. Mas se eu já tivesse
isso no início, talvez tivesse sido até mais leve a nossa parceria. Hoje é muito bem separado, assim. Léo tem as funções dele, eu tenho as minhas funções, e a gente tem o nosso feeling e a gente compartilha decisões, não é? Mas uma mulher sozinha, ela consegue, às vezes, até muito mais, porque, né, às vezes você tem ali as barreiras, você tem os nãos, os desacordos, e as mulheres hoje, elas têm uma capacidade, uma sensibilidade, né? As mulheres sempre tiveram essa sensibilidade de olhar para o mercado de uma maneira muito diferente, muito mais humanizada, né? E hoje, vivenciar o mercado de uma maneira humanizada é o que realmente faz a diferença. Agora, eu queria também te perguntar assim, como é que você compatibiliza, né, essas várias funções que você tem com casa, com marido, com filho, enfim, inclusive com um trato seu, que eu sei que você anda sempre elegante, arrumada. Como é que você usa esse tempo? Dá uma dica aí para o pessoal. Olha, eu tenho uma agendinha mesmo, assim, um cronograma mesmo. Quando eu posso. Quando eu não posso, obrigada, eu não posso. Meus filhos têm uma prioridade, né, no que eu faço, assim, no meu tempo. Eu sou aquela mãe que eu gosto de chegar em casa à noite, eu gosto de fazer janta para eles. Eu tenho uma irmã que fala assim, por que você não pede a moça que te ajuda para fazer? Eu falo, mas por quê? É diferente. A comida da mamãe. E eles amam, e a gente senta na mesa para comer, e sempre um ou outro fala, mãe, sua comida tá uma delícia. Eu adoro isso. Quem não gosta, então, né? Eu faço questão, né? Então, eu tenho uma agenda, eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho a Rose, que me ajuda muito, que é uma gracinha de ser humano. O Léo, ele é um paizão. Eu falo assim, oh, meu Deus, se Deus me recolher, antes da hora. Eu não tô na hora, mas se acontecer, eles estão bem demais. É um pai que leva no médico, é um pai que vacina, é um pai que vai em reunião de escola. Ele é um paizão. Então, assim, a gente partilha das atividades, né? E eu tenho as tias, né, que são as tias do Léo, porque minha mãe já faleceu, meu pai, a mãe do Léo já faleceu. E a gente tem as tias que são os anjos da gente, assim, quando a gente precisa, igual ontem, por exemplo. Não tinha uma viagem programada para o Léo. Ele acordou às 5 horas da manhã, foi para São Paulo, 1 hora da manhã ele tinha voltado para casa. Então, foi uma viagem de última hora, né, para fazer. E aí, tinha palestra para dar no programa do Empodera Ela. Eu falei, meu Deus, isso aí agora como é que eu vou fazer? Tem que pegar esses na escola, tem que ter um lugar para ficar, as tias me salvam. Tias, por favor, me ajudem, elas me ajudam. Então, assim, a rede de apoio é importante. Eu também tenho colaboradores de excelência. Assim, eu tenho os gestores dos meus negócios, eles são assim, aquelas pessoas que vestem a camisa, são bem treinadas. Então, assim, por isso que é importante a gente investir muito na gestão de pessoas, sabe? Porque quando você investe, você tem as pessoas que vestem a camisa. A pessoa certa no lugar certo. No lugar certo, e colaboram para tudo acontecer, sabe? Então, eu falo assim, eu realmente consegui construir uma rede de apoio, que é o que eu sempre falo para as mulheres. A gente tem que investir numa rede de apoio para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Até para ir no salão pintar o cabelo, às vezes você precisa de uma rede de apoio. Claro. Né? Claro. Agora vamos voltar lá à Cris Joia, né? Que é uma joia. E eu queria saber de você como é que foi esse processo para se tornar a Cris Joia uma referência em joalheria em Montes Claros, como ela é hoje. O que foi, qual foi a virada de chave, qual foi, enfim, qual a estratégia que você usou? Quando a gente pegou a Cris Joias, há algum tempo atrás, ela tinha um nome, sabe, na região. Mas quando a gente pegou, ela estava bem devagarzinha, já estava bem assim, caidinha, tanto que as luminárias, eu tive que trocar, eu brinco nas palestras, às vezes eu dou as palestras e falo como é que estava, né? Eu falo, gente, era uma mesa encostada na outra, se você tirasse a do canto, caía a mesa, entendeu? As luminárias estavam quebradas, tinha um azul calcinha, assim que eu entrava para trabalhar, se eu fazia isso para não enxergar o azul calcinha, até a gente ter condição de mexer na loja, né? Então, quando a gente pegou, estava bem caidinha. Nós apostamos muito na questão da comunicação, né? Mostrar para as pessoas que a loja tinha voltado a funcionar. O Léo, como ele não era da área da comunicação, ele ficava bravo comigo. Ele ficava, você quer gastar um dinheiro que a gente não tem? Mas a gente tem que fazer propaganda, a gente tem que mostrar para as pessoas que a loja está aberta, né? Que a gente tem mercadoria boa. Então, a gente buscou alguns fornecedores que não atendiam a região, para trazer essas peças diferenciadas, e fizemos algumas mudanças no visual da loja e conseguimos assim fazer uma propaganda. Essa propaganda ela foi massificada e foram 13 dias de propaganda, e assim, nesses 13 dias foi telefone fixo, né? Na época fixo, tocando muito assim, vocês voltaram, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? E batemos muito em atendimento. Éramos 3 pessoas na loja, eu, uma gerente, que já era gerente, né? E uma vendedora. Éramos 3. Então, assim,
eu lembro que eu entreguei panfleto no centro, assim, sabe? Não achava a pessoa para entregar, me dá esse panfleto. Aí eu entregava, assim, na Praça Dom Carlos, ali no centro, onde tinha fila, no banco, eu entregava. O importante é que deu resultado. Deu muito resultado. E as pessoas, né, entenderam que a empresa era uma empresa preocupada em oferecer qualidade e fazer uma coisa que eu amo, que eu sempre me emociono muito, que é fazer parte dos melhores momentos das pessoas. A gente tem histórias lindas na loja, né, de debutantes, de casamentos. Das alianças. É. Agora, me conta aqui, o povo ainda compra muita joia? Compra, o povo compra, o povo ama joia. E agora a alta joalheria, ela está entrando na moda. Então, assim, você vê os clientes muito, né, uma parcela dos clientes, né, muito interessada nessa alta joalheria, que são essas peças mais robustas, mais vistosas, com mais pedras mais cravejadas. Então, assim, a joalheria é algo que vende muito. É uma indústria mais tradicional, porque a gente fala assim, tem peça que vende há um século, a mesma peça, entende? Sim. Do mesmo jeito, mas a gente tem também muita coisa moderna. Vocês têm muita exclusividade de relógio também, né? Tem, nós trabalhamos com marcas exclusivas, a gente está sempre buscando exclusividades, então a gente viaja muito, né? A gente vai para as feiras no Brasil todo, vai para a feira no sul do Brasil, vai para São Paulo, vai para o Rio, tudo buscando marcas, né, e fábricas que a gente consiga colocar na loja para oferecer o melhor. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma Vivara que está lá no shopping, né, que eu falo que é uma concorrente maravilhosa, que ela traz um cliente bem potencial. A gente tem peças da mesma fábrica que vende para a Vivara, por exemplo, sim, entendeu? Então, nós temos o mesmo padrão de qualidade, mas nós somos uma empresa local. Sei. Né? Outra coisa, hoje as pessoas compram muito por internet, né? Joia também aconteceu isso? Ou qual é a estratégia que vocês estão usando também para estar nesse mercado no e-commerce? Então, joia é mais complicado, sabe? A joia em ouro, né? As pessoas ficam mais reticentes para poder comprar mesmo. Agora, a semi-joia é um mercado aberto mesmo na internet. Então, a gente está no mercado com a semi-joia. O que a gente tenta fazer é dar um atendimento híbrido, né? Não só aquele atendimento ali virtual, frio, seco, mas você dá aquela ligadinha. Às vezes o cliente fica assim, mas eu não sei. A gente manda um brinquinho de brinde. Esses dias a gente mandou um lá para o Piauí. Um brinquinho, para o cliente ver o brinquinho, a modelagem, usar, ver que não dá alergia, porque tem um verniz específico, né? A gente tenta encantar o cliente da maneira que a gente consegue, né, Feli? E dessa maneira a gente junta as experiências, né? A gente faz uma collab de experiência mesmo, assim. A gente faz bem híbrido, a gente tenta fazer aquela coisa da cortesia do que a gente faz no físico, né? E atrela a essa questão dinâmica que é a venda via internet. Sim, nós ficamos sabendo pela imprensa e tudo que vocês foram assaltados um número de vezes bem maior do que qualquer outra empresa. Como é que você tem encarado isso? Porque eu acho que qualquer outra pessoa teria até desistido de joalheria, né? Mas você insiste nisso e tem algum aprendizado nisso tudo que você passou? Olha, muitos, assim, e eu sou meio brava com as coisas, sabe? Então, assim, uma das vezes que a gente foi assaltado foi tão complicado, Montes Claros estava muito, assim, largado às traças, né? Muito sem segurança e tudo. E eu lembro que, na época, eu coloquei um adesivo na porta e fechei minha porta. As lojas não tinham porta fechada no centro. Aí eu coloquei uma tranca, essas de portão, e fechei a porta e coloquei um adesivo grande na porta, assim, por falta de segurança pública, trabalharemos de portas fechadas, para tocar o interfone para a gente abrir. E isso chegou no ouvido do comandante da regional, e o comandante esteve na minha loja, falando, nós vamos melhorar o policiamento, a senhora pode tirar o adesivo, foi quando for melhorar, eu tiro o adesivo. Na época, a gente colaborou com alguns comerciantes do centro, nós conseguimos adquirir duas motocicletas para a polícia, mais 2 bicicletas. Então, a gente tenta, assim, colaborar também, né, socialmente para a coisa resolver. Foram mais de 7 assaltos, na verdade, né? Ainda teve furto de alguns clientes também na loja, que gerou também um transtorno. Mas cada coisa que acontece dessa, a gente pensa onde eu posso melhorar, né? Eu posso melhorar com a segurança, onde que eu posso melhorar aqui para o meu colaborador ele estar mais atento,
ele está prevenido para que não aconteça. Eu, por exemplo, durante o trabalho, assim, que eu fico muito nas lojas, hoje nem tanto, eu fico mais no centro, não fico tanto no shopping, mas principalmente no centro, de eu perceber, sabe? Eu perceber e falar assim, isso aqui está errado. Aí eu chamo a PM e falo, ó, dá uma olhada no olho vivo, vem aqui. Eu acho que uns 3 assaltos assim, a gente conseguiu impedir que acontecessem porque a gente percebeu. Então, assim, tem coisas, tem nuances, não é padrão. As pessoas falam, né? Porque a pessoa é negra, porque a pessoa está de boné. Não tem nada disso. Nós já fomos assaltados por casal. A gente já foi assaltado por 2 caras, um japonês e o outro branco, louro. Então, não é estereótipo, é observar mesmo as atitudes, né, das pessoas. Então, a gente foi mapeando isso. Então, hoje, quando o colaborador entra, ele é treinado para ele compreender isso. Né? Tem os botões de pânico espalhados na loja, tem o segurança armado, e a gente tenta fazer dessa maneira para poder conseguir levar. Bom, dá para a gente ver que você é muito corajosa, né? E empreendedora mesmo. E prova disso é que você já diversificou seu trabalho no comércio, né? Abrindo lojas na área de moda. Moda masculina. Moda masculina. Então, eu queria que você falasse como foi essa opção, como é que ela está, porque parece que está tudo muito bem, né? Então, a área da moda masculina, ela é uma área que encantou a gente, assim, quando a gente viu que tinha uma possibilidade, né, de fazer algo diferente mesmo para os caras, assim, eu gosto de falar assim, né, fazer algo diferente para os caras chegarem e tomar cerveja, tomar um uísque, se sentir em casa, né, serem atendidos por atendentes treinadas. Tudo isso tem na classe? Tudo. Se você chegar lá, tem uma cervejinha gelada, tem um café quentinho, tem uísque, tem refrigerante, porque às vezes a pessoa não bebe. Tem criança também, tem lápis de cor, tem papel, a gente teste os meninos lá. E as meninas, elas prestam uma consultoria de moda, as meninas e os meninos, né? Porque a gente tem homens trabalhando também. 80% dos colaboradores são mulheres, mas nós temos homens também. Então, a ideia é o quê? A ideia é encantar esse cliente, dar uma consultoria para ele de moda. Porque às vezes o homem chega, ele não tem muita noção assim, do que ele vai combinar, o que com o que, sabe? Para onde você vai viajar? Ontem mesmo eu estava lá, vi uma vendedora atendendo um cliente. E aí ela perguntou, você vai viajar para onde? Eu falei, eu vou fazer um cruzeiro e tal. Ela falou, nossa, então você deve estar presente em muita coisa. Aí ela vendeu chinelo, vendeu bermuda, vendeu boné. Porque ele ficava assim, não, realmente eu preciso disso também. Não, eu preciso disso também. Então esse atendimento personalizado faz diferença. E assim, a gente está super feliz com a marca, porque é uma marca que também está ganhando nome, né? A gente é uma marca registrada, patenteada, está ganhando nome. Não é fácil manter essa rotina, é igual a gente falou aqui dos assaltos da Crijóias, né? Quando a gente perde toda a mercadoria, igual teve um roubo no ano de 2017, nós perdemos toda a mercadoria da loja do Montes Claros Shopping, nós ficamos com 12 peças de clientes, graças a Deus, que estavam guardadinhas na assistência, e conseguir se manter no mercado é ficar muito bem organizado, é ter um relacionamento muito bom com os fornecedores, ter um relacionamento muito bom com clientes, sabe? E assim, andar a passos que podem ser largos, mas nos quais você sinta firmeza nas pernas, sabe? Sem isso a gente não consegue fazer nada. Outra coisa que eu queria te perguntar, você fez a opção de moda masculina. Moda feminina é mais fácil ou mais difícil de vender? Então, olhando de fora da ilha, eu acho que moda feminina é um desafio muito grande. Eu gosto de desafios grandes, sabe? Mas eu gosto também de saber aonde que eu estou, com o que eu estou lidando e o tanto de abrangência que eu consigo obter dentro do mercado. Então, por exemplo, quando eu olho para a marca masculina e feminina, eu vejo, neste momento atual do mercado interno, né, do nosso micromercado aqui da nossa região, que eu consigo alavancar melhor com a moda masculina. Né? A gente tem muitas questões relacionadas às marcas, né? Chega a ser estressante. Tem que fazer terapia. Quantas lojas você tem da Cris e também da Classe? Quantas? Hoje nós temos 2 lojas físicas da Cris Joias, mais o e-commerce, que é uma outra empresa. Todas em shopping? Não, uma no shopping e uma no centro. Tá. E nós temos a Classic, uma no Shopping Montes Claros, uma no Shopping Bituruna, e nós tínhamos 2 no centro, mas agora a gente está só com uma no centro, que é uma loja bem ampla agora e meio que engoliu a outra pequenininha que a gente tinha, sabe? Então ficou uma loja bem confortável, bem atrativa. Qual que é o diferencial de vender no centro de Montes Claros e no shopping? É realmente assim, o cliente, tipo do cliente mesmo. Assim. O cliente do centro... A opção fica para o cliente, né? No caso. A diferença é assim, eu tenho que olhar para o cliente e sanar a dor dele.
Então, assim, o meu cliente do centro, o que ele precisa, o que ele geralmente procura, o que ele busca. E aí eu estou falando de marca, não só de marca, mas estou falando também de valor, né, de investimento também. E também o conforto. Por exemplo, minha loja está ali na Rua Doutor Veloso. Eu preciso ter estacionamento para o cliente, porque não tem como ele estacionar ali. Então, eu tenho uma parceria com o estacionamento mais à frente da loja, para o cliente deixar o carro, para ele ter o conforto de entrar na loja e comprar o que ele precisa, né? No shopping, Ibituruna, por exemplo, o cliente é diferente. Ele é um cliente que ele não gosta muito de ir no shopping. Então, a gente já trabalha com ele com mala, né? A maioria das lojas todas trabalham com consignado, manda para o cliente condicional. No Montes Claros Shopping, é um shopping que ele recebe todo mundo, né? O shopping Montes Claros, ele realmente recebe todo mundo de Montes Claros e da região. Então, o cliente do centro, ele também vai lá no shopping, entendeu? Então, sim, a gente tem esse olhar para, né, esse cliente diverso. E aí eu preciso ter as marcas que esse cliente quer e eu preciso ter o valor de investimento que eu vou conseguir atender essa gama de cliente, né? Outra coisa que acontece no comércio de Montes Claros é uma crítica muito grande ao atendimento. Sim. Eu vi você falando aí muito em capacitação e tudo. Mas você acha que em Montes Claros está faltando gente para trabalhar? Ou está faltando gente capacitada para trabalhar? Como é que é isso? Como é que você que emprega, como é que você vê isso? O mercado de trabalho para contratação? Então, é uma questão complexa essa, viu? De falar do mercado de trabalho. Mas eu penso o seguinte, eu penso que é uma engrenagem. Não é só a questão do colaborador, né, do ânimo do colaborador de querer trabalhar, mas é também do próprio empreendedor. Do empreendedor também olhar com a gestão mais humanizada para essa galera. A gente tem 3 gerações trabalhando aí no comércio, né? A gente tem a galera mais jovem, tem a galera meia idade, tem a galera mais experiente. Então, assim, são gerações muito diferentes. A galera mais jovem está preocupada com o bem-estar. Hoje é muito mais fácil, né, Feli, para essa galera mais jovem. As coisas estão muito mais palpáveis. Eu ainda passei muito apuro. Minha mãe e meu pai, então, que era geração de ferro, né, que aguentava tudo, porque não tinha muita opção. Na minha época, eu já não tinha tanta opção, mas as coisas já estavam mais organizadas, melhorando e tudo. Então, hoje, as coisas estão mais à mão, né? Na minha época, eu queria tirar carteira, eu queria comprar um carro. Hoje, meu colaborador de 21 anos, ele não se preocupa com isso, porque tem Uber, né? Então, ele não vai se preocupar em investir um dinheiro num carro. Talvez ele pense em comprar uma casa, talvez, porque também você tem outras formalidades para adquirir uma casa hoje, um apartamento, né? Até por assinatura, hoje você mora. Então, é uma galera diferente, né? Que você tem que criar uma dinâmica para poder reter talento. E eu falo assim, nós temos uma dinâmica lá nas lojas de capacitação, de dar o máximo de bem-estar que a estrutura do ponto oferece. Porque, por exemplo, eu falo com eles, né? Tem colchonete lá no estoque. Pode deitar, pode dormir na hora do almoço, pode usar o computador lá para estudar. Mas a estrutura que eu tenho oferece isso, né? Porque eu queria mesmo era ter uma copa com uns puffs bem gostosos para eles ficarem lá à vontade. Verdade. Mas o ponto, né, as estruturas que a gente tem hoje não oferece. A gente oferece o melhor que a gente pode. Então, assim, eu penso que nós precisamos mesmo de uma atualização de gestão. Né? E eu estou nesse bolo, eu me coloco nesse bolo, porque é o que eu faço, eu e o Léo, a gente está sempre buscando estudar, participar de cursos, de palestras, para a gente compreender, porque a gente também fica se perguntando, o que eu posso fazer de melhor aqui para conseguir reter talentos, para conseguir trazer pessoas para dentro do meu negócio. Porque trabalhar no comércio também faz você comprar uma casa, faz você comprar um carro, dá para você fazer carreira, você, né, você entra como vendedor, você vai para subgerente, você vai para gerente, você vai para supervisão. Lá no nosso negócio nós temos um plano de carreira, né, para os colaboradores, assim. Oriane, além da minha experiência no setor público, eu também sou rotariana, me orgulho muito disso. Também trabalho no Gils Godinho, na Fundação Gils Godinho, como curadora, né, no Conselho Curador. Já fui presidente por 2 mandatos. Mas eu sei também que você tem, além das suas atividades como empreendedora, você atua em outras entidades. Eu queria que você nominasse essas entidades e o que você faz em cada uma delas. Tá. Então, hoje eu colaboro como uma diretora consultiva na Câmara da Mulher,
que é uma entidade que nasceu dentro da Associação Comercial de Montes Claros, da CI. Há 2 anos e meio atrás, eu tive a sorte, né, de iniciar os processos junto com mais 3 companheiras aí, a Jaciara, a Daniela e a Jaqueline. Nós começamos a Câmara da Mulher aqui em Montes Claros, que é um projeto que já existe no Brasil todo há alguns anos, projeto das associações comerciais, justamente para trazer o destaque que a mulher tanto precisa, né, socialmente falando. E hoje eu estou lá como diretora consultiva, mas eu também estou como diretora dentro da Associação Comercial, a convite da presidente Gislane, que é a primeira presidente mulher da associação, né, nos últimos 74 anos. Parabéns, né? Que é maravilhoso saber disso. E lógico que ela não está lá puramente por ela ser mulher, ela está lá porque ela é extremamente competente, ela é uma pessoa do jurídico, mas assim, extremamente comercial, né? A Gislane, ela surpreende a gente muito com o jeito dela comercial de ser, de resolver as coisas dentro da associação. Ela obtém muito sucesso nos projetos que ela engaja dentro da associação. E eu estou também no Nacional, que é na Federaminas Mulher, que é na direção nacional das câmaras. E aqui eu cuido de uma região, porque a presidente da Federaminas Mulher, a Bel Mendes, dividiu Minas em macro-regiões e Montes Claros, que é a maior região assim, do estado, está comigo. Então, eu fico dando auxílio para as meninas mesmo, ideias do que elas podem fazer e tudo para empoderar as mulheres. E aí, nesse processo todo, a gente fica buscando possibilidades, né, para a gente conseguir levar as mulheres para um outro patamar. E aí agora eu vou te entrevistar. Tá bom. E agora a gente fica buscando essas possibilidades e esperando, né, do poder público mesmo, do município, do estado, né, para que venham também os auxílios. E aí eu estou sabendo que a senhora vai candidatar. Eu sou pré-candidata E eu fiquei vereadora. muito animada com isso, porque é muito bom saber que mais mulheres vão entrar para a política. E eu queria que você falasse. O que você está pensando disso aí? Bom, como você sabe, eu tive uma vida toda voltada para o trabalho, para a minha família, e me aposentei. E, depois disso, eu sempre estive envolvida com política, mas política de desenvolvimento não partidária, né? E acho que é muito importante, através dela que se resolve muita coisa. Eu acho que o desenvolvimento da região tem muito a ver com os políticos engajados, aqueles políticos que realmente vestem a camisa da região e que lutam para isso, né? Então, eu sempre admirei muito essas pessoas e a atitude delas. Mas, até por trabalhar no setor público, não convinha muito que eu tivesse alguma coisa partidária, algum envolvimento. Aí me aposentei. Eu sempre trabalhei em serviço voluntário, no Rotary, no hospital, na Fundação Dilson Godinho, sempre foi de serviço voluntário. E nisso desenvolve na gente aquela vontade de resolver as coisas, né? E nisso eu caminhei muito, né? Fiz muitas amizades, estabeleci muitos relacionamentos nesse setor. E agora, aposentada, eu estou me vendo ainda cheia de energia, sabe? Sim. Pronta para enfrentar uma nova etapa, um novo desafio. E aí eu resolvi, então, me candidatar. Eu sou pré-candidata a vereadora em Montes Claros. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou conversando com as pessoas, né? Eu não tenho uma proposta para falar, não, eu vou fazer isso porque eu sou assim. As pessoas conhecem a minha história, né? Eu não vou inventar nada além do que eu já fiz até hoje. 41 anos de Codevasf, 32 anos de imprensa, 33 anos de Rotary, né? Então, eu fui caminhando e as pessoas me conhecendo. E eu acho que o voto ele é muito em função do que as pessoas acham de cada um dos candidatos, né? Se você tem uma vida pregressa, correta, se você tem amor por sua cidade, se você tem amor pela causa social, eu acho que isso representa muito, né? Então, eu me animei. E esse é um ponto importante, Feli, que você colocou, que talvez valha a pena falar um pouquinho mais, porque às vezes chegam muitos paraquedistas, né, como a gente chama no mundo político aí, as pessoas que não sabem nada das peculiaridades da nossa região, não é? E você, tão bem entendedor, uma mulher na política, nós precisamos de mais mulheres na política, não é? Então, também faz muita diferença, não faz?
Eu trabalho para isso. E, assim, às vezes a gente convida algumas mulheres, e as mulheres são muito sérias nisso, então elas falam, eu não vou entrar porque tem corrupção, não sei o quê. Mas se a gente não entrar, se a gente não fizer diferença, a gente vai ter que concordar com tudo que está aí. Né? Então, eu acho que as mulheres precisam caminhar para isso. Nós somos a maioria votante e a gente pode fazer essa história de uma forma diferente. Mas que bom. Você pensa assim também? Muito. As mulheres podem estar onde elas quiserem. Onde elas quiserem. Faço votos, viu, para a sua candidatura. E nós precisamos, assim, na última eleição municipal, a gente teve, se eu não me engano, foi um acréscimo de 1 ou 2 mulheres apenas, Sim. Né? É muito pouco, né? São 3, não é? Muito pouco para o que a gente tem de necessidade de Montes Claros, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta que é curiosa. Você trabalha muito empoderando mulheres. Você acha que isso assusta os homens, mulheres empoderadas? Eu acho que sim. Eu acho que não é nem que assusta os homens. Eu acho que muitos homens não sabem ainda como lidar com essas mulheres. Eu converso muito com alguns amigos meus. Eu tenho um amigo que fala assim comigo, podia ter um grupo desse para homem. Eu falei, mas tem um grupo, o negócio é a pessoa chegar lá com o assunto. Ele, não, Ari, você podia montar. Eu falei, mas eu não posso falar por homens, eu posso falar por mulher, né? Eu posso falar como mulher. Aí vocês, homens, que precisam entrar nesse contexto, né, e fazer a coisa acontecer. E já existem vários grupos masculinos no Brasil que se juntam para discutir essas questões, sabe? Desde saúde mental até a maneira como eles se relacionam com as mulheres em casa, com as mulheres fora de casa, com as rotinas que eles precisam ser mais participativos na função de pai e na função de dono de casa também. Isso. Né? Agora, outra coisa que me intriga muito, Ariane, é que tem matado muito mulher. Sabe? Eu não sei se antes era assim, não noticiava, mas para mim, ultimamente, mata mulher demais. E eu sou contra isso, eu não sei o que a gente vai ter que fazer, mas vai ter que fazer alguma coisa. Qual que é a sua posição? Como é que você pensa sobre isso? Então, na verdade, as leis são um pouco rígidas, né, com relação a isso. O que mais me intriga é que não são mulheres pobres ou de favela, não, estão matando advogadas, juízes. A violência doméstica, ela está... né, já passa dos limites há muito tempo. Acho que você pontuou bem, assim, hoje a mídia ela consegue trazer muito mais, né, porque é aquele negócio, hoje quem tem um telefone celular noticia alguma coisa, né? Então, assim, a informação chega muito mais, né? Muito mais rápido. Então, e as leis também têm chegado. Né? E as leis também têm chegado. Mas, assim, uma crítica que eu sempre faço, eu participei de uma reunião do Comitê da Mulher na Câmara Municipal de Montes Claros, um tempo atrás, e foi até algo que eu levei para a reunião. Eu falei, olha, vamos lá, mulher agredida, porque eu tive um caso na minha empresa de uma colaboradora ter passado por uma agressão e ela chegou lá no trabalho toda machucada. E aí eu conversei com ela e falei, você quer que eu te leve? Ela não era a primeira vez. Ela falou, se você me levar, eu vou. Então eu fui com ela ao ML, eu fui com ela na Polícia Civil. Primeiro você vai na Polícia Civil. Eu já identifiquei que não existe acolhimento, sabe? Tinha uma pessoa lá atendendo, que era uma mulher também, fazendo a unha, lixando a unha e perguntando para ela o que tinha acontecido. Então, assim, eu já acho que já tem um problema ali. Né? Você tem que ter um acolhimento correto para a mulher que chega espancada para fazer uma denúncia. Né? Então, ali já teve um problema. Nós saímos de lá, fomos ao IML, foi bem tranquilo. Mas o médico que atendeu ela foi um médico homem. Então, eu penso que tem que ser uma médica. Né? É um assunto muito delicado. Quando você, né, se você leva uma surra, você não está machucada não só por fora, não. Por dentro você está acabada. E você pensa a vergonha e o constrangimento dessa mulher, né? Então, aí é um outro detalhe lá no atendimento e tudo, eu senti falta disso, levei isso para o comitê. E, por fim, o que acontece? Faz lá uma ordem de afastamento, que eu estou tentando lembrar o nome aqui agora, de afastamento do homem, né? Ele recebe lá uma notificação que ele tem que ficar X metros longe da mulher. Medida protetiva, uma medida protetiva. Beleza, mas e aí? Como é que essa mulher sabe se esse homem está perto ou não? Porque muitas das informações que chegam de mulheres que foram mortas, elas já tinham feito as denúncias, elas já tinham medidas protetivas. Então, eu acho que isso tem que ser modernizado. Né? Não sei, uma tornozeleira nesse cara, né? Um tempo. A mulher ter também
um controle disso, através de um app, alguma coisa do tipo, sabe? E a própria polícia poder ter um controle disso. Lógico que não simultâneo, mas de uma maneira que dê base para uma pena mais rigorosa. Então, eu penso que está tudo relacionado à legislação, sabe? E está em aberto. Nós ainda precisamos discutir e reivindicar muita coisa Muita nesse coisa. sentido, né? Por isso que é importante a gente ter mais mulheres na política. Concordo com você. Bom, Ariane, eu sou otimista, eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que o melhor ainda está por vir e eu acho que não é impossível ser feliz. É uma mensagem que eu trago aqui hoje. Eu queria que você deixasse a sua para quem nos está assistindo. Eu vou deixar especialmente para as mulheres, né? Dizer para vocês assim que nós temos toda a força que nós precisamos para viver essa vida para a qual a gente veio viver. A gente tem que realmente fazer escolhas. Muitas vezes as escolhas não são as mais fáceis, são escolhas difíceis, mas nós, mulheres, somos sensíveis às causas umas das outras. Os nossos comportamentos umas com as outras têm mudado muito. A gente tem saído muito do espaço da competitividade para ir para o espaço do acolhimento. Então, assim, acredite na sua força, acredite nas suas escolhas, né? Esteja aberta para receber ajuda, saiba pedir ajuda e apoio, que você com certeza vai chegar aonde você deseja, no emprego que você deseja, no empreendimento que você deseja, né? Alcançar o seu sonho, que seja família, que seja ter uma graduação. Nós temos tudo o que nós precisamos, está tudo dentro de nós. É só a gente conseguir mesmo alçar voo, né? E cuidar para que a gente consiga fazer isso. Então, esteja aberta para as oportunidades, porque as coisas ainda vão melhorar muito para nós, mulheres. Bom, gente, eu falei com a Ariane, adorei, espero que vocês tenham gostado também. Nós vamos ficando por aqui e eu aguardo você em nosso próximo podcast.